Até hoje, grande parte do nosso planeta permanece inexplorado e surpreende os pesquisadores com descobertas impressionantes. Especialmente nas profundezas dos oceanos ou em regiões remotas da Terra, misteriosas criaturas se agitam, o que transforma a nossa imagem da vida debaixo d'água de cabeça para baixo. Neste vídeo, apresentamos a você um total de 10 criaturas misteriosas que foram capturadas pela câmera e mostram de uma forma impressionante que ainda estamos longe de compreender totalmente a vida na Terra. Conte com fósseis vivos, uma cobra assustadora e muito mais. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se aqui no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Mito ou realidade? A cobra mais longa do mundo. Quando pensamos em nossa primeira criatura viva, muitos provavelmente pensarão rapidamente em filmes clássicos de terror, em que animais gigantescos causam medo e terror. Em 2009, por exemplo, haviam imagens que mostravam uma enorme cobra abrindo caminho por um rio na selva de Bornéu. Com base nas imagens disponíveis, os cientistas calcularam que a cobra teria cerca de 30 metros de comprimento. Sempre fiel ao caso de que as fotos são reais, é claro. O fato de a cobra gigantesca com 30 metros de comprimento colocar claramente até mesmo seus ancestrais pré-históricos na sombra é uma farsa. Um fato interessante à parte. Na mitologia de Bornéu, cobras gigantes sempre levam o nome de Nabal e nascem com a cabeça de dragão. E isso tem desempenhado um papel importante por séculos. Portanto, não é surpreendente que as imagens da cobra gigante em Bornéu tenham atraído muita atenção. Uma baleia azul de outro mundo. Nossos oceanos sempre foram habitados por criaturas que nos fascinam com sua beleza. Esta categoria inclui definitivamente o caracol do Oceano Azul, que também é conhecido como dragão azul e vive nas águas quentes ao redor da Austrália ou África do Sul. O dragão azul, que aliás é atribuído aos caracóis do fio, impressiona pela sua cor azul profunda e pelas suas barbatanas e estrutura corporal que poderia facilmente passar por um ser de outro planeta. Apesar de todo o fascínio, não se deve chegar muito perto dessa beleza de 3 a 5 centímetros de comprimento. O dragão azul usa uma picada venenosa para se proteger de predadores, que também podem causar muita dor e desconforto às pessoas. Um fóssil vivo da época dos dinossauros. Os primeiros tubarões surgiram há mais de 350 milhões de anos e seus descendentes têm tornado os oceanos inseguros até hoje. Mesmo que mais de 500 espécies diferentes de tubarões sejam conhecidas hoje, os pesquisadores continuam encontrando novas subespécies. Por exemplo, perto de Victoria, Austrália, uma espécie rara de tubarão com babados foi descoberta que, com seus 6 pares crespos de guelras e sua aparência, ficaria bem em qualquer filme de terror. As mandíbulas do tubarão, de aproximadamente 2 metros de comprimento, compostas por 25 fileiras, com um total de 300 dentes, podem causar pesadelos. Graças à sua flexibilidade, as mandíbulas permitem que o tubarão com babados engula presas inteiras. Como humano, no entanto, você não precisa ter medo desse tubarão. O fóssil vivo, cuja espécie apareceu pela primeira vez há mais de 80 milhões de anos, geralmente é encontrado a menos de 1.500 metros de profundidade. Irmã do Ness? O monstro marinho da ilha Hook. Quando se trata de criaturas misteriosas do fundo do mar, é claro que o monstro lendário do Lago Ness não deve deixar de ser mencionado, ou neste caso uma criatura que poderia facilmente passar por parente do Ness. O alegado monstro marinho foi descoberto em 1964, na ilha australiana Hook. De acordo com Robert Lee Serrack, que capturou seu suposto achado sensacional em uma foto, ele trouxe a criatura gigantesca a um comprimento de cerca de 30 metros e era visualmente uma reminiscência de um girino gigante. Um réptil de uma época passada? Infelizmente não. Como se viu em retrospecto, estamos lidando com uma farsa simples com a qual Robert Lee Serrack queria melhorar suas finanças e encorajar as partes interessadas ricas a empreender expedições pagas. Como seu objetivo não foi bem sucedido, ele vendeu suas fotos em 1965 para a revista Australian Everyone, que as publicou e as tornou amplamente disponíveis. Como Lee Serrack
encenou a falsificação ainda é desconhecido hoje. Crabzilla, um caranguejo gigantesco causa agitação. A costa da Inglaterra não deve faltar quando se trata de misteriosas descobertas. Um caranguejo gigante foi supostamente descoberto na costa da pacata cidade inglesa de Whitstable, em 2014. Visualmente, isso poderia ser atribuído aos caranguejos comestíveis, e segundo uma suposta foto, chegaria a um tamanho de cerca de 15 metros. Para comparação, normalmente o tamanho dos caranguejos comestíveis na natureza não é superior a 25 centímetros. Rapidamente, ficou claro que estávamos lidando com outra farsa que se tornou viral graças à internet. No entanto, isso não significa que não existam caranguejos gigantes. O caranguejo-aranha japonês, com uma envergadura de mais de 3,5 metros, é um dos representantes mais impressionantes de sua espécie. Corvus, uma criatura misteriosa torna a costa da Grécia insegura. Originalmente, o turista escocês Harvey Robertson queria apenas capturar a cor incomum da água em sua viagem à ilha grega de Corfus. Ao olhar para suas fotos, no entanto, ele ficou surpreso ao descobrir que, aparentemente, sem querer, fotografou um misterioso ser vivo. A sua foto rapidamente gerou especulação nas redes sociais. Estamos lidando com um golfinho mutante aqui? Um parente do peixe-boi? Ou apenas um para-choque de plástico de borda livre que deveria proteger um barco contra danos? Especulou-se também que a foto poderia mostrar um exemplar do gênero Ambolocetus, atualmente considerado extinto. Mesmo que alguns cientistas e zoólogos estejam ocupados com a foto de Robertson, ainda não está 100% claro do que se trata a descoberta misteriosa. Mais do que barbante do marinheiro, a lula gigante. Já no século XIX, eram avistados polvos gigantescos. Depois de histórias desse tipo terem sido descartadas por muito tempo como um fio de marinheiro, agora sabemos que as criaturas gigantescas vivem a uma profundidade de 500 a 1.000 metros e podem trazê-la a um comprimento total de mais de 10 metros. Se levarmos em conta com as lulas colossais, das quais pouco se sabe, podemos até assumir um comprimento de até 14 metros. Como mostram as cicatrizes na pele dos cachalotes que foram descobertas, as lulas gigantes não se intimidam em lutar com as baleias, o que deve definitivamente redefinir a batalha subaquática dos gigantes. O Globster, um mau presságio? Se as descobertas anteriores ainda podiam ser claramente atribuídas ao mundo animal, é um pouco mais difícil com o chamado Globster. Foi descoberto na costa das Filipinas e teria quase 6 metros de altura. O que é o Globster ainda não está claro. E especula-se que os restos mortais de uma baleia não identificável podem estar escondidos atrás de tudo isso. Para os habitantes das Filipinas, entretanto, já está claro que a descoberta do Globster é um mau presságio. Segundo a crença popular, a descoberta de uma criatura morta no fundo do mar é acompanhada por calamidades e catástrofes iminentes. Pós-tsunamis, fenômenos inexplicáveis no Japão. Após desastres naturais, ocorreram vários fenômenos inexplicáveis no Japão nos últimos anos. Um tsunami de 2011, em particular, ainda é um assunto de conversa hoje. Por exemplo, um vídeo mostra uma onda de tsunami percorrendo as ruas de uma cidade japonesa. De repente, um contorno branco aparece no referido clipe, surgindo das ondas e que só pode ser especulado sobre o que é. Um fantasma? Outro ser sobrenatural? Ou é apenas uma ilusão de ótica? Ainda falta clareza a esse respeito. O mesmo se aplica a outro fenômeno que ocorreu na esteira do devastador tsunami de 2011. Em uma praia japonesa, sobreviventes do tsunami encontraram os restos mortais de uma criatura enigmática que tem sido adivinhada desde então. Enquanto contemporâneos céticos presumem uma eleição morta, outros veem os restos mortais como a carcaça de um animal até então desconhecido. Aqueles que estão certos, ninguém sabe quem são. Grande demais para um tubarão? Um peixe gigantesco persegue a Nova Zelândia.
O ponto final é uma criatura subaquática que assustou os residentes de Hamilton, uma pequena cidade na costa da Nova Zelândia. O gigante foi visto pela primeira vez em uma foto do Google Earth, que deixou claro que a misteriosa criatura tem cerca de 12 metros de comprimento e, portanto, grande demais para um tubarão. Ao mesmo tempo, a criatura estava se movendo rápido demais para se passar por uma baleia. Segundo o engenheiro Peter Whitehira, que descobriu a criatura gigante por meio do Google Earth, ela não pode ser confundida com uma lancha ou uma pequena nave. Portanto, surge a pergunta: que criatura até agora desconhecida poderia tornar as costas da Nova Zelândia inseguras aqui? Inúmeros usuários têm investigado essa questão na internet desde que as imagens foram encontradas e publicadas, mas até agora sem nenhum resultado. Neste vídeo, apresentamos a você um total de 10 criaturas misteriosas, que muitas vezes só foram descobertas por acaso. De qual história você gostou particularmente? E algum outro caso ou fenômeno inexplicável que você possa nos contar? Se for esse o caso, conte-nos suas experiências e histórias nos comentários. Ao mesmo tempo, agradecemos os comentários e opiniões sobre os casos apresentados. E a gente se fala sempre aqui no Mundos Escondidos. Até o próximo vídeo. Tchau!